Shalom a todos, estamos antes da festa de Pesach. A gente está se preparando para a festa tão maravilhosa. A gente sabe que tem duas partes principais nessa festa. Primeiro a gente elimina o Hametz, a gente não come o Hametz. E também a segunda coisa são os matzot. A gente come matzot, especialmente à noite, primeira noite do Seder. A gente vai falar sobre essas duas mitzvot. Primeiro que a gente precisa saber que a mitzvah ativa de comer matzah é a primeira noite do Leil Seder. Claro, aqui no Brasil, a gente está falando das duas primeiras noites que é obrigado de comer a matzah, mas a proibição de comer hametz é muito mais que isso, é 7 dias. Quer dizer, a matzah, se alguém não quer comer nem pão nem matzah, os outros dias, pode comer, se pessoas comem arroz, pessoas comem batata, não importa. Mas não está obrigado todo dia de comer matzah. Mas a proibição de hametz é muito mais rigorosa e todos os dias, 7 dias tem essa proibição. A gente vai tentar analisar por que tem isso. Por que tem uma proibição de 7 dias? Aparentemente, o ponto é se lembrar da matzah. Quando saíram do Egito, não tinha tempo na massa fermentar, ficou matzot. A gente come matzah, tá bom? A gente não come uma coisa que a gente come matzah mesmo, para se lembrar disso. Mas o fato que a gente precisa comer matzah quer dizer que a gente não pode comer pão? O que tem a ver? No maror, vamos imaginar, o maror a gente precisa comer uma coisa amarga, para poder lembrar da amargura. Por isso, a gente não vai comer doce, porque a gente precisa lembrar da amargura. A gente come doce, a gente come também coisas amargas. A gente come as duas coisas. Porque por fato que a gente precisa comer matzah, a gente não come hametz. Que tem a ver as duas coisas? A gente precisa também analisar essa coisa a gente come matzah. Normalmente a gente entende. O povo de Israel preparou o pão. De repente falaram, vai rápido. Ah, tá bom, eu vou colocar rápido no forno. Ficou no forno, ficou matzah. Ah, a partir de agora a gente vai comer matzah. Faz sentido isso? Nossas mitzvot é por causa de acidentes? Por causa que o povo de Israel ficou demorando para preparar o pão? Se eles iam, se preparar um pouco antes, alguns minutos antes. Tinha tempo da massa crescer. Tinha tempo na massa depois, e no final ia ficar pão, não ia ficar matzah. Por causa que o povo não se organizou bem com horários, então a gente, por isso que tem uma mitzvah de comer matzah. Não faz sentido. E mais uma coisa. Aparentemente, eles tinham essa proibição de comer hametz já antes. Nessa noite que fizeram Korban Pesach, falou o Pasuk, pelo menos essa noite, tem uma discussão se nesse ano tinha a proibição de comer hametz todos os 7 dias ou somente esse primeiro dia, o dia da saída. Mas quando saíram também era o dia da saída. Se era dia da saída, então tinha essa proibição de comer hametz. Então que você fala, não tinha tempo na massa fermentar. Claro, a gente falou para não comer hametz. Então claro que não fermentou. Qual o ponto aqui? Então, para entender isso, a gente precisa entender que tudo começa com a proibição de hametz. Mesmo não são mitzvot separadas. A própria mitzvah de matzah, ela depende da proibição de comer hametz. Onde a gente está vendo isso? A gente está vendo isso quando a Gemara pergunta, a gente sabe que as mulheres são obrigadas a comer matzah. A gente sabe que a matzah é uma mitzvah que depende do tempo. Se uma mitzvah que depende do tempo, por que as mulheres são obrigadas? Normalmente, mitzvah que depende do tempo, as mulheres são isentas. E a resposta vem na Gemara fala assim, está escrito, não comerá hametz, come matzah. A gente aprende que qualquer que está advertindo para não comer hametz. Isso as mulheres não têm diferença, são obrigadas
todas as proibições da Torá não tem diferença. Elas não podem comer chametz. Então também tem uma mitzvah de comer matzah. Então por isso, mesmo que a matzah é uma mitzvah que depende do tempo, já que está proibida de comer chametz, precisa comer matzah. Tá bom? Então a gente está vendo que todo o básico é a proibição de chametz. Se é assim agora, a gente vai ver uma coisa incrível. Se a gente vai ver o que aconteceu de fato nesse dia que saíram do Egito, a gente vai ver totalmente diferente que todos pensam o que aconteceu. Se a gente vai ver o capítulo 12, no Shemot, Pasuk 34, fala o Pasuk, Vaissa ha'am et betzeko terem yichmatz. O povo levou o quê? Betzeko, a massa. Não levaram matzah do Egito, levaram massa. E que depois, o Pasuk 39, quando chegaram para outro lugar, que chamava Sukkot, Vayofu et habatzek asher hotziu mimitzrayim. Eles assaram a massa que tiraram do Egito, aí estava lá a matzah, que não é chametz. Incrível, fala o Ramban. Eles não poderiam ter chametz. Então eles, e de acordo também no Rachaim HaKadosh, ele explica junto para explicar exatamente o Ramban, todo esse caminho, eles estavam trabalhando a massa para não ficar chametz. A história não é por causa do acidente, não tinha tempo, assar rápido. Não. Não tinha tempo da massa fermentar, verdade. Eles saíram com a massa, mas vai fermentar a qualquer momento. Eles se esforçaram de trabalhar a massa, cada um do povo de Israel, para não ficar chametz. A gente sabe que se você trabalha a massa sem parar, não vai virar chametz. E quando assaram isso em Sukkot, no lugar que se chama Sukkot, essa massa virou matzot no final. Por quê? Porque trabalhavam muito para não virar chametz. E por isso que a gente come matzah. A gente não come matzah por causa do acidente que aconteceu. Por causa para lembrar como o Am Israel se esforçou e guardou para não virar chametz. Quem fez isso? Não é por causa que parou, mandou eles embora rápido. Por causa que eles queriam de guardar essa mitzvah que receberam de Hashem para não ter chametz, eles abraçaram essa mitzvah. Por isso a proibição de chametz é isso o principal. O principal é fazer de tudo para não ter chametz. É isso que a gente, lembrando, comemorando comer matzah. A matzah era uma consequência. O principal da saída do Egito não é matzah. O principal da saída do Egito, abraçar a proibição de não comer chametz. É isso que o Am Israel fez. Por isso que isso é o principal, 7 dias não come chametz. Isso é o principal que a gente está lembrando que o Am Israel, mesmo que estava um nível de impureza, certo? Muita impureza, mas o que Hashem deu para eles, os mitzvot que Hashem deu para eles, eles abraçaram. Queriam tanto, se esforçando. É isso que a gente lembra nessa festa de Pesach. De um lado, não comer chametz, isso é o principal. Para lembrar que o Am Israel fez de tudo para não ter chametz. E claro, no final ficou também essa mitzvah de matzah, temos uma coisa que ficou, mas está baseado sobre a proibição de comer chametz. Que Bezrat Hashem podemos sempre lembrar disso, que Hashem, de um lado, fez grandes milagres para nós, lá em Pesach, e também agora nos nossos dias, a gente está vendo milagres sem parar. Mas lembrando uma coisa muito importante, também, o povo de Israel se esforçou para guardar os mitzvot que Hashem deu para eles. Também a gente precisa lembrar disso. Agora, quando tem momentos de saída, momento de Geulah, o Am Israel está se aproximando. Como hoje em dia, uma coisa incrível, lá em Israel eles fizeram uma enquete
para ver os novos jovens que vão participar das eleições, que vão acontecer daqui a alguns meses. Dá para ver, eles falaram depois de 7 de outubro, quanto eles se aproximaram. Quanto eles querem se aproximar, quanto a Am Yisrael agora está se aproximando, entrando Bezrat Hashem na festa de Pesach, que Hashem vai nos salvar de todos os nossos inimigos, que vai trazer o Mashiach Tzidkenu B'merav Amenu Amém. Pesach Kasher V'Sameach.